Ação Penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, interrogatório do acusado. Seu nome completo? Gustavo Brito de Carvalho. Seu Gustavo, bom dia. Bom dia. Já sabe do que está sendo acusado? Sim. Já conversou com o seu advogado aqui presente? Conversei sim. Vou então fazer o seu interrogatório, data e local de nascimento. Cristianópolis, Goiás, 31 de agosto de 1997. Nome dos seus pais? Eduardo Teles Carvalho, Alange Corrêa Brito. Seu endereço? Isso, não sei bem de cor. Onde que é a cidade? É Cristianópolis. Certo. Estado civil? Solteiro. Tem filhos? Tenho. Quantos e a idade? Tenho uma filha de 7 anos. Mora com quem? Mora com a mãe. Onde? É Cristianópolis também. Tá certo. O senhor estava trabalhando com quem antes de ser preso? Antes de vir preso, eu estava me tornando day trader. Fala um pouquinho mais alto, Gustavo. Day trader. Hã? Estava me tornando day trader, mercado financeiro. Fazia day trade. É? E ganhava dinheiro? Tirava um dinheiro. Quanto? Estava mais estudando. Quanto por mês, em média? Uma faixa de 2.000, 3.000. Hã? 2.000, 3.000. Tá certo. Sabe ler e escrever? Sim, senhor. Estou até que série? Até o 6º ano. 6º ano? É usuário de drogas? Não, senhor. Bebe? Não. Bebia Já... pouco antes. Hã? Antes bebia, mas eu... Antes do quê? Com ela, com minha esposa. Quando conviveu com Priscila, bebia. Ok. Já foi preso ou processado criminalmente alguma vez? Sim, senhor. Qual fato? Foi um 57. Um só? Foi 2. 2. Foi condenado ou absolvido? Foi condenado. Nos dois? 2016. Hã? 2016, sim. 2016. Pagou essa pena ou estava cumprindo ainda? Estava cumprindo um condicional. De condicional, aqui em Brasília. Sim. Tá certo. Nesse processo aqui, a acusação que tem contra o senhor é de ter matado Priscila Borges Teixeira Laete. Fato que, segundo o Ministério Público, teria ocorrido entre 27 e 29 de junho de 2022, na QNH 13, lote 14, setor H Norte, aqui em Taguatinga. A denúncia fala que vocês mantinham um relacionamento amoroso e passaram a morar juntos. E nesse dia aqui especificamente, o senhor teria matado Priscila com um golpe de objeto pérfuro cortante. E fala, por fim, que esse crime teria sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, a qualificadora do feminicídio. Eu vou fazer perguntas para o senhor agora sobre esse fato. É um direito seu ficar calado, só responde se quiser a partir de agora. Se o senhor preferir ficar calado, isso não vai lhe prejudicar no processo, porque é um direito seu ficar calado. Porém, esse é o momento que o senhor tem para apresentar a sua defesa e a sua versão dos fatos, se quiser, tá bom? Quer responder ou prefere ficar calado? Eu quero aproveitar a oportunidade que eu quero dar meus sentimentos para a família dela, para a Márcia, para o Pedro, e se eles se encontram aí, e que pelas acusações, que eu perdoo pelas acusações, e porque esse crime eu não cometi. Eu quero só responder as perguntas do meu advogado. O senhor quer responder exclusivamente, não quer responder as minhas perguntas? Sim. Não vai responder as perguntas do promotor? Quer responder só as perguntas do advogado? A defesa tem a palavra. Sim. Bom dia, senhor Gustavo. Eu vou pedir para o senhor colocar um pouco mais de ar no pulmão e falar um pouco mais alto para que os jurados e as pessoas possam ouvir. Sim. Perfeito? Perfeito. Eu quero que você me responda em que circunstâncias o senhor conheceu a senhora Priscila? Conheci ela em fevereiro, era carnaval. O senhor conheceu ela onde? Em uma festa com os amigos. Onde? Local, não lembro bem. O senhor não se recorda? Não me recordo. Você a conheceu nesse local. Quanto tempo depois vocês iniciaram o relacionamento de vocês? De um mês a gente começou a namorar mesmo. A gente estava ficando só. Nesse evento em que vocês se encontraram, trocaram telefones, como é que foi? Sim. Ela até chegou a conhecer onde eu morava, que era em Vicente Pires. E depois de um tempo, ela quis que eu morasse com ela, tudo mais. Eu acabei indo também, comecei a gostar dela.
E foi só isso. Tá. É, o relacionamento de vocês se iniciou. O que que o senhor sabia da vida dela? Ela confidenciou com o senhor? Você já havia tido relacionamentos anteriores? Logicamente, se ela comentou ou não com o senhor, como que era essa situação? Sim, já. Que o namorado dela era bastante agressivo, que me mostrou várias fotos também dela com as pernas roxas, tudo mais, e que ela tinha até visto ele numa distribuidora que tem bem na esquina da nossa casa, que ela tinha medo dele e que ele queria voltar com ela forçado, e tal, mas aí soube que eu tava com ela, mas os vizinhos mesmo também já tinham visto brigas, ele tentou até se suicidar na casa, ela também com medicamentos, era muito depressivo. Até que o irmão dela mesmo não queria que eu largasse dela, porque depois que eu comecei a namorar ela, ela mudou um pouco. Eu ajudei ela a sair da depressão, essas coisas, mas era uma carga bem pesada. O ambiente e tudo mais, o relacionamento era pesado. Tá. Então o senhor está querendo me dizer que esse ex-companheiro dela, esse ex-marido dela, não aceitava a separação? Não, não aceitava. Você sabe se ela chegou a comentar isso com outra pessoa, com outras pessoas do convívio de vocês? A mãe sempre soube da gente, a gente sempre comunicava com ela Não. mesmo. A minha pergunta é sobre esse relacionamento abusivo que ela teve, esse relacionamento conturbado que ela teve com o ex-marido dela. Você sabe se ela chegou a comentar com outras pessoas, com a família dela sobre esse relacionamento? Sim, a Márcia sabe disso. A mãe dela, o irmão também. O irmão acredito que bem pouco, que ela meio que escondia as coisas dele um pouco, muita coisa. Assim, você só me falou duas vezes sobre o irmão. Por que que ela esconderia essas coisas do irmão dela? Não sei, talvez por medo dele fazer algo, não sei. Qual é a atividade dele? O que que ele faz da vida? Ela me falava que ele era policial civil e que ela também ia se tornar, que ia pegar um carro. Você chegou a conhecê-lo Não, mas tinha conversado já com ele, por por telefone? telefone. Perfeito. É, uma amiga sua, a Rejane, ela relatou aqui algumas situações que você teria confidenciado com ela sobre o seu relacionamento com a senhora Priscila. É, logicamente, vocês se uniram porque se gostaram, estavam bem. Quando foi que esse relacionamento começou a se desgastar e por que que ele começou a se desgastar? Até por falta de respeito. Foi num tempo, uns 3 meses, 2 meses, eu já comecei a descobrir mais profundamente mentiras, traições e sobre o namorado dela também, que às vezes até entrava em contato com outras pessoas que ela já até ficava, mas e eu não queria um relacionamento assim e sempre saía do relacionamento, dava um tempo e ela fazia com que eu voltasse, queria que eu voltasse, me ameaçava, ameaçava meus amigos também. Como assim? Eu não entendi. Ela Devido, mulher, você homem, como é que ela te ameaçava? assim, sempre quando ela bebia, é, ela era meio que alcoólatra. A mãe dela até não gostava. Eu sempre falava para ela as verdades. Ela omitia, escondia as bebidas, as garrafas. A mãe não permitia que ela bebesse. Eu até compreendi porque como ela tomava remédios, era depressiva também e pela saúde não ser muito boa, ela sempre escondia isso dela e era alcoólatra. E todo dia queria beber e brigava, discutia, até certo ponto que eu até relevei como por brincadeira, mas começou a aprofundar isso, essas ameaças. Ela me prendia contra a parede e dizia que se eu saísse da vida dela, ela ia me colocar na cadeia e me matar da pior maneira lá dentro. E assim, os meus amigos também já foram ameaçados. Até quando eu fui fazer uma tatuagem nele, ele presenciou a ameaça dela, após que ela comemorou junto com a gente o feito um trabalho e tudo mais, a gente até bebeu um pouco lá, cerveja mesmo, cozumel. E isso ele presenciou. Como ela era comigo, eu falei pra ele, eu até pedi desculpa pra ele, porque a gente tava na casa dele, fui fazer um trabalho fora. E ele, nem sei como que ele ficou, né? Fiquei com vergonha e tudo mais a respeito disso. Mas ele presenciou a ameaça dela. Tá. E É, quantas vezes você tentou romper esse relacionamento?
3, 4 vezes. E por que o doutor promotor ele fez uma pergunta testemunhas, eu vou repetir ela para você. Você morava na casa dela, você tinha uma profissão, você ganhava um dinheiro, por que você simplesmente não saía? Até antes eu era técnico em prótese dentária na época. E tinha meus equipamentos de tatuagem, fazia Um bico. um bico. Aí eu acabei abrindo mão para estar mais perto com ela, ter tempo com ela, sair do laboratório e comecei a conviver com ela. Perfeito. E Pode continuar. Pode continuar. Eu tentava sair do relacionamento depois que eu descobri tudo isso, essas coisas, descobri mentiras dela também, que ela até fazia documentação falsa, entrava no celular da mãe, se passando por ela para poder me convencer de voltar, dizendo que estava grávida de mim, sendo que era tipo uma clínica fantasma que ela tinha feito documento. Tá. Essas agressões que você sofreu, como que eram as agressões? Como que ela fazia? Ela te arranhava? Como que era isso? Ela me arranhava, dava tapa, agredia no pescoço. Tinha até marcas, eu tenho marca até hoje nas pernas, que eu até mandei foto pra Márcia, explicando pra ela. Foi até um tempo que eu levei ela pra conhecer meus pais, né? Lá na cidade. E teve uma discussão lá, por ciúme mesmo, que eu sou muito conhecido na cidade, tenho muitos amigos lá. E aí viu a mãe da minha filha e tal, aí começou a ter coisas da cabeça, criar fantasmas. Aí em casa já começou a discutir comigo, aí me arranhou, me agrediu, até mandei foto pra Márcia das agressões dela, falei que eu não tava querendo mais ficar com ela por isso. Qual era a diferença de idade de vocês? Ela era mais velha, mais nova que você? Olha, eu confesso ao senhor que ela, até a idade, ela mentiu pra mim, ela dizia que ela tinha 28 anos, aí eu descobri que ela tinha 33. Perfeito. Dia 27 de junho de 2022. Nós vamos chegar nesse dia. Próximo a esse dia, antes disso, como que era a vida social de vocês? Ia amigos para casa de vocês? Não ia? Era amigo comuns? Era amigos seus? Como que era a rotina de vocês? Eu fui conhecendo os amigos dela com o tempo e todo dia, quase todos os dias, os amigos dela estavam indo pra lá. Era muitos companheiros só de farra, amizades que não é boa, que era usuários de drogas também e que devia a ela por questão de dinheiro, se emprestava dinheiro e nunca pagava. Eu até discutia com ela a respeito disso, para ela parar com essas coisas também, se envolver com gente grandes, questão financeira. Mas ia amigos seus também lá? Amigos seus também frequentavam ou não? Só um que frequentou mesmo por questão de trabalho, que eu fiz uma tatuagem nele, lá na casa. Mas tinha sempre uns 2 amigos que era casal, Uhum. amigo dela, que sempre ia para poder estar usando o quarto para poder ter relações, porque um morava com os pais, até depois de idade, mais velho, e a esposa dele era com um filho mais velho dentro de casa. E não tinha uma vida tranquila, a sós, né? O casal. Aí acabava usando a casa dela, a amizade dela, para poder se beneficiar disso. Perfeito. Estava sempre lá. Teve uma história aí de uma invasão na casa de vocês? Como é que foi isso? Sim. Teve uma invasão. Foi dia 26, eu acredito, foi, se não me engano, a data. 2 assaltantes invadiram nossa casa, a gente já estava pronto para dormir. A gente tinha até bebido essa noite. Eu estava deitado, os cachorros começaram a latir e ela se levantou, que ela estranhou isso, porque ela conhece os cachorros bem mais que eu. Aí, quando foi ver, eu escutei uma voz, tipo, abriu a porta, entrou: tia, sou eu. Aí, quando eu escutei isso, eu já corri pra cozinha, já peguei um pau, um toco lá, uma ripa de cama, e corri atrás deles. Aí, nisso, eles acabaram, a gente tinha um equipamento de som lá fora, que era para fazer churrasco, tava ouvindo som e tal, e tinha meu aparelho telefônico, que eu sempre conectava lá só para isso. Aí, nesse dia, essa noite, eu deixei a chave na porta. Aí acabou que eles entraram assim. Eles pegaram a chave e invadiram a casa e levou o aparelho. Deu tempo deles fazer isso. Nesse momento eu corri na rua, consegui ver a aparência só de um mesmo. E eles seguiram, não consegui correr muito, até tava meio pelado na rua. Eu voltei para casa de novo.
A gente tinha 2 chaves, uma cópia de outra, a gente trancou a casa de novo e fomos dormir. Aí a gente conversou com o pessoal, que era o nosso vizinho, a Janaína mesmo, que é enfermeira. Ela presenciou, nós junto conversando com ela para ela tomar cuidado, não deixar nada aberto, porque ladrões mesmo invadiram a nossa casa. E foram isso. Aí eu tenho uma pergunta sobre isso. Por que vocês chegaram a registrar a ocorrência? Não, ela não quis registrar nem nada. Eu até falei que a gente tinha que ter que mudar desse lugar, dessa casa. Mas eu tava decidido mesmo, já era, porque eu já tinha descoberto a mentira dela sobre a gravidez. Aí eu falei que ele foi para mim a base para mim sair do relacionamento, que já estava conturbado demais, muita coisa. Tá. Ela não tinha motivo para poder registrar a ocorrência, fora o fato de ser invadido a casa dela, mas o senhor perdeu um celular. O senhor não se preocupou em registrar uma ocorrência sobre a perda, sobre o furto do celular, sobre o roubo do celular? Não, era um aparelho bem velho, eu tinha um outro, né? Aí eu nem quis dar queixa também, nada. Tá. Isso foi no dia 26. Dia 27. Me fala a sua rotina do dia 27, por favor. E 27, as rotinas eram sempre quase as mesmas. A gente vivia mais em casa, saía só pra fazer umas festas mesmo, jantar fora, essas coisas. Mas nesse dia eu decidi sair do relacionamento. Descobri, falei, não, tá perigoso aqui ainda. E eu acabei abrindo mão do relacionamento mais uma vez, dá um tempo. Até certas vezes passadas, quando eu abria mão do relacionamento, ela corria pela rua, gritando para me voltar, se jogava no meio do asfalto, deitava na rua e até me assustava aquilo. Tá. Aí eu voltava para poder. Dia 27, vamos ter foco. Dia 27. Dia 27, eu peguei e a gente fez uma festa mesmo, bebeu um pouco. Um dia bebemos vinho. Só que aí ela começou com as mesmas discussões, a querer ameaçar essas coisas. Eu acabei saindo, fui embora. E o senhor foi embora, o senhor levou objetos do senhor, levou roupa do senhor, levou uma coisa ou simplesmente saiu? Levei algumas coisas só, minhas roupas mesmo, de corpo. Quando você saiu, como que ela estava, onde ela estava? Quando eu saí, ela estava em casa ainda. Ela estava em casa. Tava em casa. Viva. Viva. Tava bem, só que não queria que eu fosse. E aí ela queria tomar remédio pra se matar e eu pegava e falava, não dá pra conviver mais com um relacionamento assim conturbado. O senhor comunicou a mãe dela? O senhor falou alguma coisa que estava indo embora ou só simplesmente saiu? Não, simplesmente fui pegar até um BlaBlaCar, pra poder ir, tava querendo tirar um tempo até para ir pro Rio de Janeiro mesmo, tirar umas férias lá. E tava com isso em mente já, fui. Só O senhor chegou a buscar algum auxílio de familiar para poder pegar dinheiro, para ir embora, alguma coisa? O senhor tinha dinheiro, não tinha? Para onde o senhor estava indo? Já que o senhor resolveu sair de casa, para onde o senhor estava indo? eu até tinha. Eu tava indo com a mochila e a roupa do corpo. Só que no caminho fui assaltado. Tá. Eu quero saber se você chegou a pedir auxílio para algum familiar em razão de dinheiro, alguma coisa, para Pra poder minha viajar. prima, Você pediu para quem? a Camila. Quem é Camila? Camila é minha prima. Sua prima? É. Você chegou a falar para ela por que que você estava precisando de dinheiro, por que que você estava indo embora ou você só pediu? Eu pedi porque eu fui assaltado e que eu queria ir embora pra tirar um tempo do relacionamento. E como eu fui assaltado, eu pedi o telefone dela emprestado pra poder ligar pra minha mãe. Tá. De novo, o senhor foi vítima de um crime. O senhor registrou ocorrência desse assalto? Não, porque o telefone foi comprado em feira, não tinha documentação nem nada, não tinha nem como eu prestar E era queixa. só roupas, só poucos objetos. É, Tá. O senhor chegou a falar com a sua mãe nesse dia? sim, Através do telefone do dela. telefone. O que que você falou para tua mãe? Conversei com ela, falei, mãe, eu fui assaltado e saí do relacionamento com a Priscila, tô querendo ir para casa e tô sem dinheiro, sem nada. Ela queria explicação, só que eu não queria atrapalhar os clientes da minha prima que tava lá. Aí ela pegou e me emprestou, falou para minha prima emprestar R$ 50 pra me pegar o ônibus e voltar para minha cidade. Você chegou a comentar com sua mãe que havia discutido com a Priscila? Como sempre teve discussões, aí eu comentei com ela sim, e que tava dando tempo mesmo. Tá. Quando foi que o senhor tomou conhecimento da morte da Priscila? Quando eu tava pegando um ônibus em Anápolis para poder
ir para o Rio. Como o senhor ficou sabendo? Minha mãe me falou por reportagem e que a Márcia comunicou com ela que tinha encontrado ela morta e que estava suspeitando que eu era o autor desse crime. E como eu já estava de ida, eu fui vendo as reportagens e me ameaçando, tipo, me acusando que eu era o autor do crime, eu acabei ficando por lá mesmo, porque como eu já tinha antecedências, é, como eu tive minha filha também que foi planejada, eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais me envolver com coisa errada, porque eu sei como é conviver em um ambiente assim, sem os pais, a falta da presença de um pai, que eu perdi meu pai quando era criança, e eu não queria que minha filha passasse por isso. Aí, como tava essas acusações e tudo mais, eu não queria voltar a ser preso, ainda mais por algo que eu não cometi. Eu acabei ficando pelo Rio mesmo. Tá. É, Só se o senhor souber, logicamente. O senhor falou alguma coisa sobre empréstimo de dinheiro, alguma coisa. Ela emprestava dinheiro? Sim, Ou ela pegava emprestado ou ela emprestava dinheiro? ela emprestava. Ela emprestava dinheiro? Eu É, ela, descobri depois de um tempo. mas qual era a fonte de renda dela? Do que ela vivia? O que ela fazia? Ela me falou de várias coisas. Ela falou que trabalhava numa empresa que ela fazia trabalho de 4 funcionários, até que essa empresa estava devendo bastante dinheiro para ela mesma, que ela até coloca. A minha pergunta não é essa. É, Como que ela tinha dinheiro para emprestar? De onde ela tirava esse dinheiro? eu não sei, não Você não tenho, sabe? não, porque Mas eu você vi sabe que ela emprestava. ela emprestava. Ela tinha dinheiro, alguma fonte ela conseguia dinheiro, mas não sabia qual era, exato. Tá. O senhor alguma vez tomou conhecimento, ela relatou para o senhor alguma vez que ela pudesse estar sendo ameaçada, que ela estava sendo perseguida, alguma coisa? Se ela comentou comigo, É. do namorado dela, que ela até presenciou ele uma vez na distribuidora e que procurava, passava na rua sempre na porta, procurava ver ela. Ela me falava sobre isso. Tá. É, Agora é uma pergunta muito pessoal para o senhor. O senhor tem alguma suspeita? O senhor acredita que tem alguém que o senhor possa indicar que tenha sido o autor desse crime, que possa ter sido a pessoa que tirou a vida da senhora Priscila? Sim. Quem? Os mesmos assaltantes que invadiu a nossa casa e que levou o aparelho e a chave. Por que que o senhor tem essa suspeita? Porque quando eu fui assaltado, eles falaram que eu ia voltar pra poder se vingar, porque eu agredi um ainda quando me assaltaram. Tá, ok. É, Você, tirando esses crimes anteriores, o senhor tem algum histórico de violência contra a pessoa? Você tem algum histórico de agressão? Você alguma vez foi agredido ou agrediu alguém fisicamente? Não, não, nunca. Desnecessário. Sou bem pacífico, gosto de resolver as coisas conversando no diálogo da melhor forma. O senhor tentou resolver com a dona Priscila? O senhor tentou conversar com ela? O senhor tentou convencê-la dessa separação? Várias vezes. O irmão dela também sempre explicava para ele tudo, sempre comunicava com ele, deixava bem transparente o que acontecia no nosso relacionamento, até coisas bem íntimas mesmo, que era desagradável, eu acabava comentando com ele, falando, olha só a situação, como que eu tô vivendo, e falei para ele que não dava mais. Ele queria que eu permanecesse no relacionamento, porque eu cuidava dela também, bastante, ajudei ela muito. E ela passou a ter mais vida, vamos dizer assim, que era bem depressiva, queria se matar. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, senhor Gustavo. Tem alguma coisa que o senhor queira falar que eu não tenha perguntado? Somente. Excelência, sem mais. Vai responder as perguntas dos jurados, doutor? Você tem interesse em responder alguma pergunta de algum jurado? Sim ou não? Tudo bem. Pode responder ou não? Não. Só... Não? Ok, considerando que também não quer responder as perguntas dos jurados, o interrogatório está encerrado. Nós vamos fazer o intervalo agora, senhores jurados, de 40 minutos. Ação penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, acusado Gustavo Brito de Carvalho, oitiva de Regiane Ferreira da Cunha. Dona Regiane, bom dia para a senhora. Bom dia. A senhora é o que de Gustavo? Amiga. Amizade próxima? Sim, De consideração? sim. Ouvida sem um compromisso legal, portanto, a senhora já sabe, obviamente, do que Gustavo está sendo acusado.
Sim, A senhora tomou conhecimento desse fato? mais ou menos. Como que a senhora ficou sabendo do fato? Ele conversava comigo, né? Uhum. Do fato, depois, não. Mas antes ele conversava comigo, eu Do fato em conheci. si, depois eu pergunto Não. das outras coisas. Do fato em si, a senhora conversou com ele? Não. Não conversou com ele. Então a senhora não tem conhecimento de detalhes do fato, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, Sim, onde que foi. mas em detalhes não, em Brasília. Tá bom. Aqui em Brasília, tá certo. Não conversou com o Gustavo depois do fato. Tá certo, eu estou satisfeito então e passo a palavra à defesa. Senhora Rejane, bom dia. Primeiro, muito obrigado por ter se deslocado lá do Goiás para cá, para colaborar com o que a senhora puder. Como a senhora já respondeu para o magistrado, a senhora não tem detalhes dos fatos, a senhora não sabe o que aconteceu e tudo. Eu vou me ater só às conversas que a senhora tinha com o senhor Gustavo e o que a senhora souber sobre o relacionamento dele com a senhora Priscila, correto? A senhora sabe como que foi que o senhor Gustavo conheceu a senhora Priscila, em que circunstância ele comentou com a senhora? Como eles conheceu, não. Mas o relacionamento dos dois era bem complicado, né? Ela era muito ciumenta, muito mesmo, possessiva. E ela batia nele, agressão com ele, né? E não tinha muito reconhecimento. Eu conversava com ele pelo Facebook. Às vezes que ele ia lá em Cristianópolis ver a mãe dele, eu ia ver ele, a gente conversava. Só. Não tinha muito conhecimento entre os dois, não. A senhora alguma vez já chegou a conversar com a senhora Priscila? Não. Nunca. Então, o que a senhora sabe dessas discussões, essa relação que ela tinha com ele e as agressões, era pelo que ele falava com a senhora. Oi? A senhora, então, sabe dessas supostas agressões pelo que ele falava para a senhora. Ele relatava isso para a senhora. Uma vez ele falou para mim, ele foi visitar a mãe dele, ele comentou que ela era muito ciumenta, né, que ficava batendo nele. Ele comentava de largar dela, ela começava a ameaçar ele com o irmão dela, a bater nele. Eu não entendi essa parte do irmão dela. Como assim? Como que era essa ameaça que ela exercia sobre ele em relação ao irmão dela? Ele não entrou em detalhes, assim, o porquê, entendeu? Mas ele falou para mim. A senhora sabe se ele tem alguma atividade pública, alguma atividade que seja da área de segurança, alguma coisa nesse sentido? Não, eu não Sabe se conheço ele é ele. policial, se ele é agente penitenciário, alguma Não coisa? conheço. O senhor não sabe, a senhora não sabe. O Gustavo chegou a comentar com a senhora alguma coisa sobre ele? Não. Então o Gustavo chegou a falar para a senhora que tinha vontade de se separar dela Sim. e que ela não aceitava. Não. Ele chegou a comentar com a senhora o porquê que ela o agredia, por que tinha essas situações? Não, não chegava a dar detalhes, né? Uhum. Dessas partes não dava detalhes, não. Mas uma vez ele comentou comigo sobre até uns arranhados nas costas dele, que foi ela, né? Agressões dela mesmo, por conta do assunto sobre separar. Ela não aceitava. Ela não aceitava. Aceitava. Tá. A senhora tem conhecimento se o Gustavo. Aliás, a senhora conhece o Gustavo há quanto tempo? Já tem muitos anos. Ele cresceu junto comigo, junto com a minha família e a família dele. Mais ou menos A gente quantos anos? cresceu junto muitos anos. Sim, perfeito. A senhora conviveu com ele também, com proximidade, essas coisas todas. A senhora pode falar o que sobre o comportamento social do Gustavo lá em Cristianópolis? Como que era ele com a família, com os amigos, com a senhora? Olha, eu desde novinha mesmo, a gente conviveu muito com ele. O Gustavo, eu não tenho nada de ruim para falar dele. Sempre me tratou bem, sempre foi um menino muito carinhoso. Até o jeito dele conversar com a gente, o tom de voz dele, dá para ver que ele é um menino muito carinhoso, respeitoso, nunca me desrespeitou em nada, 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 nada. Todo mundo gosta muito dele lá em Cristianópolis. Todo mundo, minha família inteira ama ele pelo fato dele ser um menino muito humilde e respeitar, entendeu? Saber conversar. Ele não é agressivo. Eu
meu ponto de vista, ele não é agressivo, entendeu? Ele é um menino muito bom, do coração grande. Eu acho que, sei lá, eu só tenho coisa boa para falar dele, porque ele é um menino excelente. Muito mesmo, de verdade. É normal que os amigos tenham a predileção pelas pessoas e que as pessoas tenham um determinado comportamento por ser amigo. A senhora tem notícias de que o Gustavo tem algum desafeto, que ele tenha, assim, fora das pessoas que são da convivência dele, que ele seja agressivo com outras pessoas, que ele já tenha se envolvido em brigas, Não. discussões, que ele tenha chegado a vias de fato com outras pessoas, outros homens, outras mulheres, alguma coisa nesse sentido? Nunca saiu uma briga dele, uma desavença dele em Cristianópolis. Ele morou até, Nenhuma. ele morou até que idade em Cristianópolis? Não sei te falar até que idade, mas foi muito tempo ele morou lá. Até um tempinho atrás. Como que é o núcleo familiar do Gustavo? Oi? Como que é o núcleo familiar dele? Ele tem apoio da mãe, Tem. Muito. da família? Do pai, dos irmãos, de todo mundo. Todo mundo tem um amor muito grande por ele. Muito grande. A senhora sabe com o que ele trabalha, o que ele faz? Eu era cliente dele também, de tatuagem, né? Ele era tatuador, era. Eu já fiz algumas com ele. Ele é um bom profissional? Muito, muito bom. E sempre com respeito, entendeu? Em primeiro lugar, em tudo, qualquer lugar onde ele ia colocar o pé dele, ele estava com respeito e a humildade dele junto com ele. Isso eu falo com consciência limpa, entendeu? Porque ele é um menino, para mim, de ouro. Tá. Voltando ao relacionamento dele com a senhora Priscila, ele se mostrava incomodado, ele se mostrava preso a essa relação? Sim. Ele já até comentou com um colega dele, um amigo dele, o Dileno, né? Sobre a separação e comentou com ele que ela não aceitava. Até que esse dia ela bateu nele, deu uns arranhões nas costas dele. Perfeito. A senhora já respondeu para o magistrado, depois que surgiu essa acusação contra ele, a senhora não teve mais contato com ele, é a primeira vez que a senhora está vendo. É. Ok. Dona Regiane, foi um prazer imenso conhecer a senhora. Mais uma vez eu agradeço a disponibilidade da senhora de vir aqui hoje prestar os esclarecimentos para os jurados. Eu não tenho mais perguntas. Excelência. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhora Regiane, bom dia. A senhora mencionou que conversava com ele pelo Facebook. Sim. Ele relatava pelo Facebook essas questões, essas discussões? Não entendi. Ele relatava pelo Facebook para a senhora essa questão dessas discussões, Não. essas agressões? Não? Não. Pessoalmente, Tá, ele falou. Uhum. Sobre esses assuntos, assim, ele conversava mais quando ele me via. Tá. E qual era a frequência que ele via a senhora? Bem de vez em quando eu via ele ia lá para visitar a mãe dele. A senhora sabe quanto tempo ele ficou nesse relacionamento com a Priscila? Não. Não? Não. Ele ia com qual frequência? Falou que ele ia de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por ano, cada 6 meses, como que funciona? Uma vez entre uns 3 meses, 2 meses, ele ia. E ele falou que ele tinha essa questão que ela não aceitava o relacionamento. Mas se era ele que morava na casa dela, por que ele não saía? Falou, não vou, já que eu não quero. Ele já foi lá no caso ele estava lá na casa da mãe dele, né? Pelo que eu entendo, ele fica na casa da mãe dele. Eles brigavam muito, ela trancava as portas, entendeu? Uhum. Mas só que mais detalhes eu não tenho, mas eu sei que ela Não sabe brigava. por que ele retornava de Goiás para lá, por exemplo. A senhora mencionou que conhece ele há muitos anos, mais de 10 anos? Não, bem mais de 10 anos. A senhora falou que ele nunca, a senhora não tem conhecimento dele nunca ter feito uma maldade com ninguém. Nunca. Não tem, da proximidade que a senhora tem, a senhora tem conhecimento que ele não tem nenhum tipo de problema com ninguém. Não, E a senhora lá em Cristianópolis, né? Lá, tá, não. fora a senhora não sabe dizer. Não. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Os jurados têm pergunta para testemunha? Não. Depoimento encerrado. Ok, ação penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, acusado Gustavo Brito de Carvalho, oitiva de Emerson Andrade dos Reis. Seu Emerson, bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Excelência. O senhor já sabe sobre o que vai depor? Sim, Conhece o acusado Gustavo?
Só de, assim, era vizinho, né? Conheço Tinha só... amizade próxima com ele? Não, Era amigo ou inimigo dele? não. Ok. E a vítima Priscila Ferreira, o senhor conhecia? Vizinha, Mesma relação. sim. O senhor vai se ouvir então como testemunha, e testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Se mentir, pode responder pelo crime de falso testemunho, tá bom? Ok. O senhor tomou conhecimento desse fato? O Sim. fato que nós estamos apurando aqui é o suposto homicídio de Priscila. Isso. Como que o senhor ficou sabendo? Na noite anterior, segunda-feira à noite, nós estávamos saindo, né? Eu e minha esposa, e aí os dois estavam em frente à casa, né? Que é do lado esquerdo, o lote do lado. E aí eles estavam bebendo vinho, os dois. Uhum. E aí ela chegou até nós, e aí relatou um caso que ocorreu na noite anterior, que alguém entrou na casa dela à noite, 2 indivíduos, estavam eles lá dormindo, né? E aí ela levantou, deparou com 2 indivíduos dentro de casa, e aí o esposo levantou e os 2 marginais saíram, simplesmente Uhum. saíram. Uhum. Daí ela relatou esse fato, e aí a gente se despediu, eles continuaram bebendo, a gente Isso foi durante o dia, à noite, à noite, segunda-feira à noite. na segunda. E ela morreu quando? Assim, ao nosso entender, foi na segunda-feira à noite. Quando a gente voltou, em torno de 11 horas, as luzes já estavam todas apagadas, todo silêncio. Nós Então foi acreditamos nessa que foi- mesma noite. Nós acreditamos que sim. Tá certo. Depois desse dia, o senhor não teve mais contato Não, com ela. não, E o senhor ficou sabendo o que aconteceu? O sim. que aconteceu? Quando foi terça-feira pela manhã, a mãe dela compareceu lá procurando a filha dela, né, tentando entrar na casa, não conseguiu contato. O dia todo na terça, passando lá e não conseguindo entrar, estava trancada a casa com cadeado. E aí, quando foi na quarta-feira, que ela conseguiu quebrar o cadeado, pediu alguém para quebrar o cadeado e adentrou a casa. E A aí mãe ficou- da vítima. Isso. Aí ficou sabendo, viu lá a filha dela estendida na cozinha. O corpo estava lá. Sim, Tá, e depois desse dia que o senhor conversou com os dois, com Priscila e Gustavo, que eles estavam bebendo vinho, aí o senhor saiu com sua esposa, né? sim. E o senhor falou que foi na segunda-feira. Segunda noite. O senhor voltou a ver Gustavo? Não, não. Depois desse dia, nenhum dos dois, mas Uhum. O que aconteceu lá dentro da casa, o senhor não sabe. não, Como que foi? não, Quem foi? não, Ouviu dizer quem foi que matou a vítima? Porque a vítima morreu, né? não. Minha esposa e a mãe da Priscila que adentraram a residência, né, e viram ela estendida, né? Uhum. E aí, mas o Gustavo sumiu. Depois desse dia, não foi mais visto. Explica pra gente agora, seu Emerson, essa situação lá da vizinhança. Vocês moravam no mesmo lote? Não. Casa 14 é a casa deles, a nossa Uhum. casa é a 15, é do lado direito, São lotes separados. separados. Certo. E o senhor sabe nos dizer como que era o relacionamento do casal? Não, esse não era. Eles tinham os conflitos, de vez em quando tinham as discussões, né? Mas não eram tantos. Mas tinha discussões, sim. E que tipo de discussão? A gente não dava para ouvir, mas era gritaria, né, dos dois, né? Briga de casal. E era frequente isso? É. Frequente que o senhor fala é o quê? Todo dia, toda semana, uma Não, vez por semana? umas 2 vezes na semana. Uhum. E nesse dia que o senhor presenciou os dois bebendo lá, eles estavam na calçada? Não entendi. Estavam em frente à residência, o portão estava aberto, ele ia e voltava, né, enchendo o copo dela. E ela já estava bem embriagada já. E ele? Ele não, Não estava embriagado? não. Ele estava só enchendo o copo dela. E ela estava com. O senhor falou que ela estava bem embriagada, mas essa embriaguez gerou nela algum comportamento ali estranho, um comportamento agressivo, nesse momento que o Não, senhor conversou com ela ela? até conversou e relatou esse fato, né, da noite anterior, desses indivíduos terem adentrado a casa dela, mas estava conversando bem ainda. Uhum. Tá certo, eu estou satisfeito. O Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Emerson, bom dia. Olá, Obrigado bom pelo dia. comparecimento. O senhor já foi ouvido anteriormente, até Sim. eu estava presente na audiência, só alguns pontos. Certo. As casas do senhor e deles eram Isso. confinantes, então, perfeito? Isso. O senhor mencionou que ouvia eventualmente algumas discussões, sem saber exatamente o que se discutia. Geralmente elas ocorriam no período noturno. Sim, Eles faziam festas, assim, punha som, ficavam bebendo à noite, confraternizando. E o senhor até mencionou que chamou a atenção o fato que nesse dia que o senhor os encontrou, não teve
essa confraternização, vamos dizer, à noite. Ficou em silêncio, né? Isso. Foi um fato que chamou a atenção dos senhores, o senhor da esposa do senhor. Foi isso que o senhor falou para nós? Isso. Quando nós saímos, eles estavam O bebendo, senhor né? estava indo para a igreja, é isso? Isso, estávamos indo para a E igreja. eles estavam lá tranquilos. O Isso. senhor mencionou até que ela estava aparentemente embriagada. Ela estava o quê? Como se fosse mais lenta, mais fala mais arrastada. Isso, correto. Não estava agressiva. Não, não. Quer dizer, com os dois Não. tranquilos, então. Isso. Ele enchendo o copo dela, tranquilo. Isso. Quando os senhores retornam, não tem mais ninguém lá. Tudo Tá, apagado, maior silêncio. Foi mais ou menos o horário do Em retorno? torno de 11 horas, 11 horas da noite. às 23 horas. Perfeito. Voltando um pouquinho, há quanto tempo que eles moravam junto lá, os dois? Mais ou menos, Era em aproximadamente. torno de 3 a 4 meses 3 a 4 meses. que ele estava morando com ela. Certo. Que ela tinha saído morava de outro sozinha antes. relacionamento. Ele foi para ela morar com ela, foi isso? Isso, Antes ela morava lá. sozinho. Perfeito. E nesse período, fora essas situações que o senhor falou, de eventual discussão, comumente o senhor via os dois lá. Ele morava efetivamente na casa. Sim, Não tinha relação de amizade, só de vizinhança. isso. Perfeito. O senhor mencionou que tem esse silêncio. No dia seguinte, a mãe dela vai lá. O senhor já tinha visto a mãe dela lá? Já, Era comum ela frequentar? sim. E a mãe dela relata algo para o senhor ou é para a esposa do senhor que ela conversa alguma coisa? O senhor Com minha esposa. Mas Com a ela sua chegou a esposa, relatar comigo também algumas coisas. Ela falou alguma coisa para o senhor? Ela falou que a mãe do Gustavo tinha entrado em contato para verificar se tinha ocorrido alguma coisa com a filha dela na casa, né? Então ela tentou adentrar a casa, mas tinha um cadeado passado com as correntes que ela não tinha essa chave. Entendi. Ela tinha chave comum, mas nesse dia tinha essa corrente com esse cadeado diferente. Isso ela relatou para o senhor. O senhor viu também esse cadeado lá? Sim, eu e minha esposa. E ela relatou que não seria comum ter esse cadeado. O senhor mencionou que ela tinha chaves aí? Isso, ela não tinha chave desse cadeado. Não era comum esse cadeado. Só naquele dia que apareceu. Tá. E como o senhor já falou, depois de então o senhor não teve mais notícia do Gustavo? Não. Nunca mais? Não. Tá bom. São só essas as informações. Sem mais perguntas, excelência. A defesa tem a palavra. Sim, excelência. Bom dia, senhor Emerson. Bom dia, doutor. Tudo bem? O senhor conheceu... Há quanto tempo o senhor conhecia a vítima? A vítima, ela mudou próximo da gente. Nós mudamos para lá em torno de 2021, outubro de 2021. Ela foi em dezembro de 2021. Dezembro De 2, 3 meses, né? 2021. De diferença. Ela tinha um outro relacionamento antes do Gustavo? Sim, teve um outro relacionamento. A casa de vocês eram próximas. Do lado. Havia discussões nesse outro relacionamento? Sim. Havia discussões? Sim. Esse outro relacionamento, esse relacionamento anterior, era comum o mesmo comportamento de discussões, barulho, essas coisas? Sim. O senhor sabe quanto tempo durou esse relacionamento? Não sei. Não sabe? O senhor sabe mais ou menos quando terminou esse relacionamento? Foi em torno de uns 2 meses antes dela se envolver com esse Gustavo. Foi 2 meses antes dela se envolver com o Gustavo. Sim. Tá. O senhor relatou que eram constantes as discussões, essas questões todas. O que o senhor, quando ouvia, o senhor imaginava que ela era agredida? O que o senhor percebia? Do outro relacionamento? Não, desse relacionamento do Gustavo. Não, acho que era mais discussões, né? Eu acho que não havia agressão física, né? Só acredita que não havia? Eu acho que não. Tá. O senhor teve, em algum momento, informações de que se em algum momento houve agressão mútua ou se em algum momento a senhora Priscila agredia o Gustavo? Não tenho essa informação. Tá. Alguém comentou com a sua esposa sobre essa situação? Não. Não? Creio que não. O senhor prestou depoimento na delegacia de polícia, correto? Sim. Eu vou ler um trecho de um depoimento do senhor e eu gostaria que o senhor me ratificasse se isso, o senhor efetivamente disse ou houve uma má interpretação. Sim. Tá? Quer ver? Assim que mudou, Priscila vivia maritalmente com outro homem, cujos dados não soube informar. Após o fim do relacionamento, Priscila passou poucos dias morando sozinha e há cerca de 3 a 4 meses passou a conviver maritalmente com Gustavo. Destacou que era comum ouvir gritos de Priscila, o senhor já relatou isso, acreditando que a mesma era agredida pelo companheiro.
Agora vem a parte que eu quero que o senhor preste atenção. Recentemente, familiares de Priscila contaram à sua esposa que era a mesma que agredia Gustavo em razão de problemas de relacionamento, porém não permitia que o mesmo fosse embora. Esse aí foi o relacionamento anterior, né? Ela tinha essas discussões, essas brigas, se esse companheiro anterior queria sair e ela era bem agressiva, né? E Olha aí, só, porque aqui o contexto está diferente. Eu vou ler de novo. Recentemente, familiares de Priscila contaram à sua esposa que era a mesma que agredia Gustavo, em razão de não aceitarem, em razão de problemas de relacionamento, porém não permitia que o mesmo fosse embora. Aqui o senhor está falando que a sua esposa ouviu dos familiares da Priscila que ela era quem agredia Gustavo. Não está se falando do relacionamento anterior. tá. Não, esse aí, no caso, esse eu vou deixar para ela falar essa parte aí, porque eu não tenho conhecimento dela agredir o Gustavo. O senhor não tem. Só um minutinho, doutor Jean. Esse trecho que o advogado está lendo é do seu depoimento na delegacia que o senhor teria falado isso. O senhor confirma ou nega que falou que ela era agressiva com o Gustavo? Havia sim essas discussões, agora agressão física não posso confirmar isso. E o senhor ouviu isso, ou a sua esposa ouviu isso dos familiares da vítima? Eu creio que sim. Creio que sim. Não, creio não. O senhor ouviu ou não ouviu isso dos familiares da vítima? Que ela Não. era agressiva com o Gustavo? O senhor? Não, O senhor não ouviu isso? não. Sabe se a sua esposa ouviu? Não conversei a respeito disso com Qual o ela. nome da sua esposa? Janaína Soares Coimbra. Dr. Kleber? Jean Kleber? Sim, excelência. O senhor teve contato com eles no dia anterior, né? Isso. Tá. O senhor falou aqui para o doutor promotor que aquele cadeado lá não era comum, aquele cadeado concorrente. Correto. No depoimento que o senhor presta na delegacia, o senhor fala, e aliás, o senhor falou aqui em plenário, que ela havia comentado que esqueceu a chave no cadeado, o que teria favorecido a entrada das duas pessoas na noite anterior. Existia cadeado ou não existia cadeado? Não, isso aí foi outro contexto. Isso aí foi na noite anterior, foi o relato que ela nos passou, né? Ela falou que na noite anterior adentraram duas pessoas na residência, e aí ela viu essas duas pessoas e o esposo apareceu e os dois indivíduos saíram. Então o esposo contou para ela que havia esquecido a chave na tranca lá do portão. O depoimento do senhor aqui está divergente do que o senhor prestou na delegacia. Na delegacia, o senhor fala o seguinte, que o senhor esteve lá no local, que o senhor foi, e que a vizinha destacou que esqueceu a chave da casa pendurada no portão, o que possibilitou a entrada dos suspeitos assaltantes. Essa chave pendurada no portão, foi a chave da casa dela, ou foi o que ela ouviu? O senhor ouviu ela falando isso, ou o senhor ouviu alguém relatar isso para o senhor? Não, a Priscila relatou pra gente que foi o esposo que falou que esqueceu essa chave no portão, Perfeito. que facilitou adentrar esses dois indivíduos. Tá, o senhor sabe se eles registraram a ocorrência dessa invasão, alguma coisa? Não, só relatou pra gente. O senhor sabe se foi levado alguma coisa, se foi feita alguma ameaça dentro da casa? Não. Segundo a Priscila, só saíram. Assim que ele apareceu no corredor, eles só saíram. Só entraram no corredor e saíram. Isso. Perfeito. O senhor, nesse dia dos fatos, o senhor conversou com eles na madrugada? Não, foi à noite, quando estávamos indo para a igreja, em torno de 20 horas da segunda-feira. Os dois estavam de frente à residência, estavam bebendo vinho, os dois. E ela mais, ele estava enchendo o copo e ela bebendo mais. E aí ela relatou esse fato, fomos embora, seguimos viagem para a igreja. Quando voltamos em torno das 23 horas, já estava tudo escuro, apagado. Tá, então, depois desses fatos, o senhor não conversou mais com eles? Não. No depoimento do senhor aqui, está falando que, inclusive de madrugada, que conhecido por madrugada, o declarante conversou com Priscila e Gustavo por cerca de 20 minutos, sendo deixado o local em seguida. O senhor não conversou, esses 20 minutos que o senhor conversou com eles, foi antes desse evento ou foi depois? Foi 20 horas, em torno de 20 horas. Não, aqui está falando que foi em torno de 20 minutos. Não procede. Então não está certo. Não. Foi em torno de 20 horas, quando estávamos saindo para a igreja. Perfeito. Tá. O senhor sentiu falta do som? Foi à noite ou pela manhã?
Isso, foi às 23 horas. Quando voltamos à igreja, já estava tudo apagado e silêncio. E era comum estar o som alto, eles escutarem música até em torno de meia-noite, 1 hora da manhã. Perfeito. No depoimento do senhor aqui, o senhor está falando, no dia seguinte, o declarante notou que os vizinhos não ligaram o som como sempre faziam. Quando eles acordavam pela manhã, era comum eles ligar o som, essas coisas todas? Sim, tipo, Perfeito. A mãe da senhora Priscila, ela falou que recebeu a ligação da mãe do Gustavo. Para o senhor ou para sua esposa? relatou para nós dois. Para vocês dois? Sim. Perfeito. Senhor Emerson, eu agradeço a colaboração do senhor. Ok, obrigado. Excelência. Mais alguma pergunta, doutor? Não, excelência. Já agradeci Ok. a presença. Os jurados têm pergunta para a testemunha? Se tiver, por escrito. Não tem pergunta? Depoimento encerrado. Ação penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, acusado Gustavo Brito de Carvalho, oitiva de Janes Dean Neiva dos Santos. Seu Janes, bom dia novamente para o senhor. Bom dia, doutor. O senhor é agente de polícia? Sou agente de polícia, atualmente lotado na 23ª DP, que é a Delegacia de Ceilândia. Na época dos fatos, eu trabalhava na 17ª Delegacia de Polícia. Já conhecia o acusado Gustavo Brito de Carvalho ou a vítima Priscila Ferreira Borges Teixeira antes da investigação? Não. O senhor vai se ouvir, então, como testemunha e, nessa condição, tem a obrigação de dizer a verdade. Se mentir, pode responder pelo crime de falso testemunho, tá bom? Sim. O senhor participou das investigações? Sim. Em síntese, o que restou apurado? Bom, logo que tomamos conhecimento desse fato, né, foi o plantão lá da 17ª DP foi acionado, informando de uma mulher que teria sido encontrado lá no endereço que agora eu não sei precisar, mas que consta nos autos. E aí fomos para o local, diligenciamos, ouvimos as testemunhas e o que se tomou conhecimento foi o seguinte. Inicialmente, a mãe da vítima foi ao local no dia dos fatos. O portão da casa estava fechado, com cadeado e também travado lá, que é um portão eletrônico. E aí, ela, já tendo ido lá no dia anterior, ela, como a filha, aparentemente, e os moradores da casa, né, que era a filha e o investigado, ora acusado, eles moravam lá naquela casa, mas a mãe havia ido no dia anterior, batido na porta, chamado eles e ninguém aparecia. E aí, em virtude disso, no dia seguinte ela foi, preocupada com a filha, solicitou um cidadão de uma oficina mecânica lá perto que pudesse ajudá-la a ingressar no imóvel. Ela tinha a chave do imóvel, mas ela não tinha a chave do cadeado que foi colocado no portão. Por isso, ela pediu a ajuda desse cidadão. O cidadão foi lá, rompeu o cadeado, conseguiu também desarmar lá uns dispositivos do portão eletrônico e ela ingressou na casa. Quando ela ingressou, encontrou a filha dela deitada, já perto dela uma poça de sangue, saiu gritando, pedindo ajuda aos vizinhos e moradores ali da localidade, que saíram, chamaram a polícia e a polícia foi lá e constatou esses fatos. Quando ouvida na delegacia sobre a questão do porquê dela ter ido na casa, ela informou o seguinte, que a mãe do réu entrou em contato com ela, informando, né, dizendo, olha, vai lá na casa do casal, porque houve uma briga lá. E aí, segundo ela disse na delegacia,
Ela não levou, a princípio, ela não levou aquilo muito a sério, porque não fazia ideia do desenlace de toda essa história. E aí, numa dessas ligações da mãe do réu, que mora em uma outra cidade, uma cidade pequena aqui do interior de Goiás, de um nome, até um nome que agora também me falha na memória, mas aí a mãe pediu, olha, vai lá novamente, vê se, me parece que eles brigaram e pode até ter pessoa morta no local. Aí ela também não se tocou disso, foi num primeiro dia lá no local, olhou a casa, bateu na porta, tentou chamar, viu que estava fechada com esse cadeado, chegou a indagar dos vizinhos, né? Tinha um casal de vizinho que morava bem próximo lá, do que estaria, se eles teriam visto o casal. Eles falaram, não vimos o casal, e aí por isso passou um dia. E aí no dia seguinte ela foi ao local e encontrou a filha dela morta lá naquele local. Com relação à vida pregressa do casal, a gente conversou com esses dois vizinhos, eles informaram que o casal, eles tinham o hábito de consumir bebida alcoólica, tinha hábitos assim um pouco incomodativos lá dos vizinhos. Consumiam bebida alcoólica, ouviam música com som alto e brigas do casal. Constantemente eles ouviam brigas do casal, né? Os dois vociferando um ali com o outro, batendo boca, brigando. Para além disso, dessas pessoas, nós também tomamos conhecimento que ali no pós-fato, né, ali que a gente não sabe, até então não sabíamos exato a ideia do dia do evento morte, mas nós tomamos conhecimento que o réu foi ao Alameda Shopping, pediu ajuda para uma pessoa que foi ouvida na condição de testemunha sigilosa e fez isso por medo de represálias futuras, né? O réu pediu ajuda a essa pessoa para poder fugir. E o réu teria informado, na ocasião que a pessoa foi lá na delegacia, ela disse que o réu falou que havia se envolvido num evento de morte. Mas aí ele não explicou quem teria morrido e o que teria acontecido. Naquela ocasião ele estava sem dinheiro, disse que estava pedindo ajuda para poder regressar para a cidade onde a mãe dele mora, aqui no interior de Goiás. E aí nós também diligenciamos no sentido de conseguir imagens dele realmente na portaria do shopping, lá do Alameda Shopping, mostra ele ingressando lá no local, em data ali, vinculado ali aos eventos. E aí, além dessas pessoas, a gente ouvimos esse casal, ouvimos a mãe, né, e a mãe relatou isso, e no bojo lá das diligências, a família, se não me engano, a família apresentou para a polícia uma espécie de agenda dela, onde ela, até infantil, até um pouco pueril, ela falando, gosto do Gustavo, quando ele me trata de forma gentil, quando ele me trata como uma rainha, quando ele me, entendeu, falou coisas positivas que ele fazia. Não gosto do Gustavo. Aí veio narrando uma série de eventos. Não gosto quando grita comigo, quando acorda depressivo, quando não posta nossas fotos na rede social, quando parece que me menospreza. E uns 2 pontos dessas citações, ela fala que não gostava dele quando ele deixava ela com medo dele. E aí ela foi textual lá nas palavras. E aí é isso, a gente ouviu essas pessoas, ouviu essa pessoa lá, e basicamente é isso. E os colegas que foram durante ali o evento, 2 colegas do plantão foram lá no local, né, os primeiros policiais civis a chegarem, me parece que os policiais militares chegaram antes, aí ali preservaram o local para essa perícia, e posteriormente também os familiares, no primeiro momento, foram indagados se algum objeto pessoal dela havia desaparecido, e aí posteriormente eles foram na delegacia informar que o celular dela e o notebook haviam desaparecidos. E a mãe também nos chamou a atenção o fato de que esse cadeado do portão, a mãe tinha a chave da casa porque constantemente ela ia lá. E aí, nesse dia específico, anteriormente ao encontro da filha morta lá no local, esse cadeado apareceu lá no portão. E é isso, basicamente, em resumo. Tá certo, estou satisfeito. O Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, bom dia. Bom dia, doutor.
O senhor mencionou as diligências, mas sem ser bem pontual, que foi muito completa. O senhor entra na investigação depois que a perícia já fez o local. O senhor não chegou a acompanhar a perícia? Não, a perícia, os trabalhos da polícia são ali fragmentados, porque a perícia vai com seu corpo próprio, faz a perícia, até para ter essa independência do nosso trabalho, e paralelo a isso, nós fomos também diligenciando, ouvindo pessoas que estavam ali ao redor, testemunhas que chegaram lá no primeiro local, arrecadando essas pessoas que visualizaram o evento ou que tomaram conhecimento do que se passou ali antes, né, e também posteriormente o encontro do cadáver lá já no chão. Perfeito. O senhor mencionou que documentou, inclusive, conseguiu as imagens do acusado indo ao Alameda Shopping. Isso. Só para eu entender aqui, segundo consta, ele teria ido lá para procurar uma pessoa para auxiliá-lo, é isso? Para auxiliá-lo a fugir do Distrito Federal. Auxiliá-lo a fugir, primeiro a ter meios, né, financeiros para fugir do Distrito Federal. Tá. Só prosseguindo, essa pessoa que ele procura, que o senhor tratou como testemunha sigilosa, isso. É desta pessoa que ele pega o celular emprestado para ligar para a mãe? O senhor se recorda? Não, esse ponto, essa pergunta específica eu não sei responder para o senhor, mas foi lá que ele foi lá pedir ela. Eu me recordo aqui que eu leio en passant aqui de forma rápida o relatório, que o fato já estamos indo para 3 anos, mas ele foi lá pedir ajuda para isso e também para ter acesso à mãe e conversar com a mãe, mas eu não sei se houve essa ligação, eu não me recordo desse fato. Para essa pessoa que ele relata que ele se envolveu no evento morte sem narrar circunstâncias. Sim, é para essa pessoa que ele relata. O senhor fez todas essas diligências que o senhor narrou, concluindo pelo senhor Gustavo como o acusado, ele, pelo rito da lei, ele também é chamado para ser ouvido na delegacia, correto? Isso. Nós procuramos ele justamente até para ouvi-lo, para dar a oportunidade dele de apresentar a versão dele. Os senhores conseguiram localizá-lo? Não. Foram feitas diversas diligências e não conseguimos localizá-lo. Depois, a partir do dia do crime, os senhores não tiveram notícia dele? Não. Notícias posteriores que nós tivemos é que ele estaria no Rio de Janeiro, e aí a gente tentou pedir auxílio da polícia lá do Rio para poder capturá-lo, porque já havia até um mandado de prisão em desfavor dele. Mas, fora isso, em nenhum momento ele procurou a polícia para apresentar a versão dele acerca dos fatos. Tá ótimo, senhor. Janis, muito obrigado pela colaboração. Retorno a palavra, excelência. A defesa tem a palavra. Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Bem, graças a Deus. Foi o senhor que capitaneou as investigações, correto? Eu não diria capitanear, porque eu era o chefe da seção, mas é porque tem a autoridade policial que está à frente, mas a gente, enquanto investigadores, somos ali os elementos de operação das ações que são tomadas, no sentido de seguir as determinações da autoridade policial. Tá, mas eu conheço bem a rotina policial e sei que todas as oitivas pela autoridade policial são precedidas por uma entrevista com quem está fazendo os levantamentos, com quem está fazendo as apurações preliminares, até para que não se leve a autoridade policial uma pessoa que não presenciou, que não viu ou que não tenha elementos, correto? Isso. O senhor entrevistou a senhora Janaína antes da oitiva dela perante a autoridade policial? A vizinha da vítima. Eu, particularmente, a nossa equipe era uma equipe de 4 ou 5 policiais. Eu não me recordo se foi eu, precisamente, que a entrevistei antes. Mas, possivelmente, um colega deve ter indagado ela. A senhora tem conhecimento dos fatos? O que a senhora sabe sobre isso? Até porque, igual o senhor falou, para não levar lá uma pessoa que não tem nada a ver. Eu não sei dizer se foi eu especificamente ou se foi outro colega. Em relação ao Emerson, marido dela, também no mesmo sentido? Isso. Os também colegas... O senhor teve acesso aos depoimentos que foram prestados? O senhor chegou a acompanhar a colheita dos depoimentos ou só foi a autoridade policial, o escrivão e a testemunha? Eu não me recordo também se acompanhei, mas tive acesso ao que eles disseram, sim. O senhor teve acesso ao que eles disseram? Eu li posteriormente até para compilar as diligências tomadas e colocar no relatório policial. Tá. Os depoimentos que foram prestados perante a autoridade policial foram espontâneos e livres de qualquer tipo de coação, logicamente, correto? Sim, até porque se tivéssemos cometido um crime, estaria eu aqui na condição de réu. Exatamente. Tá. Consta do depoimento da senhora Janaína que, aliás, antes de falar isso, o senhor tomou conhecimento, de alguma forma, que a senhora Priscila agredia o senhor Gustavo? Não.
que ela agredia ele, eu não tomei conhecimento. Em nenhum momento da investigação o senhor recebeu essa notícia? Não, no curso ali não. O que eu sabia é que havia, o que eu ouvi foi bate-boca entre o casal. Tá, porque o senhor acabou de falar para mim que o senhor chegou a ler os depoimentos que foram prestados. Sim, mas o senhor perguntou antes, o senhor falou antes, o depoimento foi prestado posteriormente, e aí agora eu li lá para fazer o relatório e li aqui também para agora falar aqui. Tá. Então o senhor tem conhecimento, pelo que consta nos autos, que existe notícias de que a senhora Priscila agredia o senhor Gustavo? O termo agredir, não. O termo agredir, eu agredi verbalmente, fisicamente, só para sermos bem precisos. Então vamos lá, para não ter inferências. Tá. Destacou a senhora Priscila, a senhora Janaína prestou um depoimento, e ela fala, dentre outras coisas, o seguinte: destacou que sempre ouvia gritos de Priscila e acreditava que a vizinha era agredida pelo companheiro, porém, recentemente tomou conhecimento, por meio de familiares, de que Priscila, de que a mesma era quem agredia o companheiro, em razão de problemas de relacionamento. O senhor se lembra? Não, eu li isso aí, agora eu estou falando o termo agredir, só para sermos precisos com as palavras, sim, tomei conhecimento disso aí. O senhor tomou conhecimento? E sim. Tá. No mesmo sentido, o senhor leu o depoimento do senhor Emerson? Li o depoimento do senhor Emerson. Consta essa mesma informação no depoimento do senhor Emerson? Me parece que sim. Agora, a informação precisa, nos mesmos termos, mas me parece que tem algo semelhante a isso. Me parece, eu estou dizendo aqui, porque o senhor está me perguntando, o senhor está lendo aí algo e me perguntando, consta aqui tal coisa? Por óbvio que eu não estou lendo como o senhor, mas eu li e me consta algo nesse sentido. Perfeito. O senhor, durante as investigações, admitiu a possibilidade de uma outra autoria que não fosse o senhor Gustavo? A questão de uma investigação policial, ela é em aberto. O termo admitir, assim, aí está com todo respeito. Estou respondendo, mas com todo respeito. Só um minutinho. Só um minutinho. Houve outra linha investigativa em relação à autoria, sim ou não? E se sim, qual foi? Eu vou responder dizendo nem sim nem não, mas quando começa uma apuração, ela está em aberto. Sim. Todas as linhas são possíveis. Nesse momento que surge a linha investigativa, que o marido era o autor, e diante de todas as informações coletadas, se aprofundou nesse fato. Mas, vocês investigaram se outra pessoa praticou o crime? Estava aberto. E o que se apontou foi isso na apuração. Tá, mas eu vou ser mais objetivo para facilitar a resposta. Em algum momento houve algum outro suspeito? Não. Concretamente? Não. Diante do que foi, do que se surgiu ali, não. Doutor Jean Kleber? Sim. O senhor teve notícias, logicamente, pela expertise policial do senhor, logicamente que existe um direcionamento inicial, mas como o senhor falou, a investigação é aberta. O senhor procurou saber há quanto tempo ela tinha relacionamento com o senhor Gustavo, se ela tinha um relacionamento anterior, quais as circunstâncias desse relacionamento anterior, se existiam discussões em relação a esse relacionamento e se ela tinha algum desafeto. Foram feitos esses questionamentos, foram feitas algum tipo de investigação nesse sentido? Não se chegou a essas informações, mas com relação ao relacionamento dela com o seu Gustavo, segundo informações, eles estavam juntos há 3 ou 4 meses, e as informações também que se tinha é que ela tinha um relacionamento anterior. Mas no momento da apuração, nós não voltamos para saber, porque assim, basicamente o que acontece? Você pega e olha ali. Há um crime que envolve o marido e a mulher, e eu estou aqui me estendendo, mas é para explicar as circunstâncias do porquê eu estou dizendo, porque senão fica muito vago, parecendo que a polícia chegou aqui, não é assim. Então, o que acontece na prática? A ocorrência anterior do casal, de Maria da Penha, por exemplo, até onde eu sei, não tinha. Do relacionamento anterior, eu também não tomei conhecimento. Então, a partir disso aí, a gente utilizou os recursos que são limitados para as diligências que apareceram ali naquele momento. Então, no tocante a isso, eu respondi para o senhor. Se soube que eles estavam juntos há 3 ou 4 meses. Sim. E com relação ao relacionamento anterior de brigas, naquele momento não se sabia nada disso, não. Assim, a gente não entrou a aprofundar nisso. Por que ela se separou do marido há 3 ou 4 meses atrás? Porque você já tinha um suspeito.
Não Não, tinha porque suspeito, não, vocês não. já tinham Estava suspeito. aberto. Doutor, como alguém vai com poucos recursos? Vamos investigar como foi o relacionamento de uma pessoa há 3 meses atrás. Não tinha, naquele momento, a informação que ela morava com ele, não havia a informação dos vizinhos que esse ex estivesse incomodando ela, perturbando, ou que o ex apareceu lá na porta para intimidar, não havia ocorrência policial nesse sentido. Então, assim, não é questão de ter um suspeito, é que dentro dos fatos apurados surgiu como suspeito o senhor Gustavo, e por isso a polícia empreendeu diligências nesse sentido de constatar o que foi levantado ali. Perfeito. Tá. Pela expertise, pela experiência do senhor, o histórico, o senhor está falando da experiência do senhor, logicamente, enquanto investigador. O histórico de violência doméstica, ele é cíclico, ele é uma escala gradativa, como que é isso? O senhor acabou de falar sobre as questões de relações de Maria da Penha. Sim, eu sempre apurei homicídios. O que se observa é isso, justamente. O casal começa. É uma escala progressiva, né? Que o casal começa brigando, batendo boca e posteriormente chega ali no ápice, que é, em regra, o marido tirando a vida da mulher. E é comum também que se haja registros de medidas protetivas, medidas de afastamento também. Às vezes acontece, mas isso não é a regra. Sim, mas acontece, né? Acontece, mas não é a regra. Às vezes acontecem exceções também. Há casos de que não há registro, os vizinhos tomam conhecimento da briga, não há ocorrência e acaba tendo ali. Só isso, só para pontuar isso aí, para deixar. Perfeito. Para além das investigações do senhor, o senhor teve acesso à perícia de local, o senhor teve acesso aos laudos, essas questões? Não, eu não tomei conhecimento disso. E daí onde vem o termo capitanear que o senhor usou anteriormente, é o delegado que faz essa juntada técnica, né? E faz essa análise técnica aí. A gente cuidou dessa parte mais operacional, de ir atrás de testemunhas, de ir atrás de imagens, de verificar outras informações. Eu não analisei esses laudos, não. O senhor não analisou os laudos? Não. O senhor sabe o senhor teve conhecimento se foi localizada uma faca no local do crime que poderia ser o objeto utilizado no crime? Não, eu não tenho conhecimento, não. O senhor, então, diante disso, o senhor não sabe me afirmar se foi recolhido algum tipo de material biológico ou monodatilar que indicasse que o acusado aqui tivesse tido contato com esse objeto? Não, eu não sei informar porque eu não li a perícia. Se Perfeito. eu falasse qualquer coisa, então o que foi coletado lá no local é um trabalho técnico pela perícia. Eu realmente não li o laudo, então não posso falar nada disso aí, do que foi coletado lá no local, e não tomei conhecimento dessa faca que o senhor perguntou. Tá, então, afora as investigações que o senhor levou a termo e o resultado das investigações pelas impressões que o senhor tem pela polícia, afora isso, uma materialidade, um laudo de DNA, um monodatilar, alguma coisa que indicasse efetivamente o Gustavo como autor, pelo fato de o senhor não ter tido contato com os laudos, o senhor não teria conhecimento? Não, eu não tive conhecimento dos laudos e das informações que constam nele. Perfeito. Eu agradeço a colaboração do senhor. Excelência. Os jurados têm pergunta para o policial? Depoimento encerrado. Só um minutinho. Ação penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, acusado Gustavo Brito de Carvalho, oitiva de Márcia Pereira de Oliveira. Dona Márcia, bom dia novamente para a senhora. Bom dia. A senhora é o que do acusado Gustavo? Eu sou a mãe da Priscila e ele era o namorado dela. A senhora, então, é mãe da vítima? Sou mãe da vítima. Tá certo. Ouvida sem um compromisso legal por ser mãe da vítima, como que a senhora tomou conhecimento da morte da sua filha? Foi assim, domingo eu estava de plantão, aí eu saí do meu plantão, domingo para segunda, e fui em casa. Fui na casa dela. Aí eu cheguei lá, conversei com ela, tudo, e fiquei apartamento todinho com ela, né? E aí eu peguei e vim embora. E aí eu ainda até falei, minha filha, vamos lá para casa, tudo, e a gente estava até conversando, porque a gente conversa muito, ela é muito amorosa e a gente conversa muito, muito. E aí eu vim para casa, na terça-feira, a mãe dele, do Gustavo, me ligou, Márcia,
Vai lá na casa da Priscila, vê o que aconteceu. Eles brigaram. Vai lá ver o que aconteceu. Mas aí eu achei que era tipo uma briga assim, só de casal, uma briga de casal. Uhum. E aí eu não levei muito. Aí passou um pouquinho, a mãe dele falou de novo: Márcia, você foi lá? Você foi ver o que aconteceu? Você entrou dentro da casa? Você viu alguma coisa? Aí eu achei, não, tá tudo normal, só que eu não entrei. Mas eu tinha a chave da casa, tinha tudo, mas eu não entrei. E aí, na terceira A vez, senhora não entrou por quê? porque a casa dela foi assim, estava passado o cadeado e não tinha cadeado na casa dela, entendeu? Não, então a senhora não entrou porque não pôde. Porque eu não tive como entrar, porque eu não tive, Uhum. porque a minha filha era assim. Ela tinha chave, eu tinha chave, porque quando eu vinha do plantão sempre eu já entrava, ela não abria a porta para mim, eu sempre Uhum. já entrava direto, entendeu? Uhum. Aí nesse dia a senhora foi lá e o portão estava com Eu cadeado. limpei tanto o portão eletrônico com cadeado, como o portão principal com cadeado. Uhum. E aí, na terceira vez, a mãe dele me ligou: Márcia, vai lá dentro, você viu se aconteceu alguma coisa? Você viu se as A coisas mãe dele estava preocupada, hein? tava? Você viu se as coisas dele estavam lá? Pode ter gente morto lá dentro, pode ter alguém morto lá dentro. Ela falou desse jeito Falou para a com senhora? todas as palavras. Pode ter alguém morto lá dentro. E aí, mas assim, na hora eu não me atentei a esse detalhe. Aí eu fiquei na manhã todinha com ela, ligando para ela na terça-feira, ligando e não respondia e nem nada. E aí eu voltei à tarde da terça-feira e nada. E eu ligava, eu mandava mensagem, aí os cachorros latiam dela, tudo só que eu pensei assim. Eu tenho a chave da casa dela toda, mas o que aconteceu? A minha filha quer ver que foi atrás do Gustavo, e eu, no meu modo de ver, né, trancou o cadeado por causa dos cachorros, com medo de alguém abrir e levar os cachorros dela, porque ela tinha 2 Yorkshire pequenos. E aí eu não me atentei por isso, porque eu achei que ela tinha trancado para ir atrás dele, e não. Ah, e quando que a senhora consegue entrar na casa? Aí na quarta-feira de manhã me bateu uma coisa muito ruim. Eu falei, eu vou lá, alguma coisa está acontecendo, porque a minha filha, ela me liga uma vez, duas, 3, 10, 15 vezes no dia, nem que é para falar: mãe, eu te amo, mãe, eu tô com saudade, mãe, eu quero ouvir sua voz. E aí na quarta-feira eu achei muito estranho, porque eu cheguei lá cedo e eu bati, e chamava, e ligava, e não atendi nada. E aí eu chamei o vizinho: tem como você arrebentar o cadeado para mim? Porque eu tenho a chave, mas eu não estou conseguindo entrar, porque está passado o cadeado. E aí o vizinho lá, que lá era uma loja de carro, de mecânica, foi lá e quebrou o cadeado. Certo. E aí ele quebrou o cadeado. E aí eu pensei, o portão tinha travado, o portão estava travado, o portão não era travado, o portão estava travado. E aí o rapaz teve que quebrar os dentes do portão para tentar conseguir abrir o portão. E aí eu entrei na casa, estava trancado, ainda estava todo trancado de chave, a porta da sala, a casa dela estava toda trancada. E aí eu abri a porta. Aí na sala eu olhei e estava normal, aí eu fui andando, e aí eu vi. De longe, eu vi as pernas dela na cozinha, mas achei que ela tinha desmaiado porque ela tem síndrome Lambarré. E aí, no meu pensamento, eu achei que ela tinha desmaiado e saí correndo. Quando eu vi que eu saí correndo, eu vi ela morta do lado da geladeira e o sangue todo coagulado saindo pela jugular. E foi aonde que eu me desesperei, gritei, e aí todo mundo que estava lá dentro saiu para fora. E aí eu liguei para o meu filho, liguei para os meus irmãos, e o vizinho chamou a polícia. Foi aonde que ela já estava morta, o sangue estava até coagulado, tanto que ela estava até de lado, não deu para me ver o corte dela. A senhora falou assim de terça-feira, quarta-feira, né? Quarta-feira foi esse dia que a senhora consegue entrar. Achei ela. Certo. Terça, A primeira ligação da mãe de Gustavo para a senhora foi na terça? na terça-feira de manhã, na parte da manhã, Uhum. que ela falou que o filho dela tinha ido lá no Alameda, na casa, lá na loja onde a sobrinha dela trabalha, para conversar com ela.
Uhum. para ligar para ela. A Priscila convivia com o Gustavo há quanto tempo? Tinha 3 meses e pouco, ia fazer 4. Estavam morando juntos. Ele estava junto, estava, eu acho que sim, estava junto, sim, porque ele vivia mais lá. Uhum. E como é que era o relacionamento deles? Era um relacionamento tranquilo ou conturbado? O Gustavo, ele era assim, eu nunca percebi o Gustavo para mim ele era uma pessoa calma, assim, eu considerava até ele como um filho, porque eu fazia tudo por eles, tanto que eu nunca vi o Gustavo discutir na minha frente, nem brigar, eu nunca vi ele gritando com ela, Uhum. entendeu? Ela não, ela já era uma pessoa. Ela era uma pessoa muito boa, muito carinhosa, muito humilde. Eu falava sempre para ela assim: Priscila, o que que acontecer, qualquer coisa que acontecer com você, minha filha, pode gritar, pode falar alto, porque a gente tem como te ajudar. Mas nesse dia que ela morreu, nem os vizinhos disseram que não escutaram nada, não viu barulho, não escutou nada. Ela já tinha reclamado com a senhora de algum episódio de agressão por parte de Gustavo? Não, Nunca falou não. isso? Ela falou para mim, não. Uhum. E ela estava reclamando de alguma coisa do relacionamento? Também não, uma vez eu falei para ela, para Priscila, se não der certo, separa, cada um vai viver sua vida e qualquer coisa o que acontecer você me conta. Aí ela disse, mãe, qualquer coisa que acontecer, E ela me nunca conta. reclamou com a senhora sobre Ela isso? não reclamou para mim. Tá Ela certo. tinha discussão mesmo, briga, mas briga de casal mesmo, normal. Não é aquela briga agressiva. Entendi. E Gustavo sumiu. Hã? Gustavo sumiu depois do fato. O que que aconteceu? No dia que eu achei minha filha, eu não achei mais o Gustavo. Desde o dia que a mãe dele me ligou na terça-feira, não tive mais sinal dele. Eu ligava no celular dele, não atendia, para ver o que que realmente tinha acontecido com minha filha. Uhum. E ele nunca mais apareceu. Uhum. Depois, então, a senhora ligou as coisas, né? Porque com essa insistência da mãe dele de ficar ligando para a senhora, Porque a mãe dele ela me ligou costumava pelo ligar para a telefone. senhora? Eu nunca falei com ela assim pessoalmente, assim, pelo telefone, não. Uma vez eu falei com a mãe dele, mas a Priscila estava do meu lado, falando, ó, mãe, a mãe do Gustavo quer falar com você, aquilo outro, Uhum. entendeu? Mas assim, foi a primeira vez que ela me ligou Tá para certo. falar o que tinha acontecido. Tá. Pode continuar. Porque disse que o Gustavo, a sobrinha tinha ligado para ela, dizendo que o Gustavo foi lá no Alameda para querer conversar com ela, meio-dia que ia ligar para ela. Quem falou isso? A mãe do Gustavo. Falou o quê? Que a sobrinha dela, que o Gustavo tinha ido lá no Alameda. Prima dele, então. Que é a prima dele. Ia no Alameda porque queria conversar com a mãe dele, pessoalmente, pelo telefone. E tiveram essa conversa? Eu não sei se tiveram essa conversa. Uhum. Tá certo, eu estou satisfeito. A senhora vai responder agora as perguntas do promotor de justiça, que tem a palavra. Excelência, Ministério Público não tem perguntas. Muito obrigado pelo comparecimento. A senhora responde, então, as perguntas do advogado, doutor Jean Kleber, tem a palavra. Excelência, em respeito à perda da senhora Márcia, eu não vou fazer perguntas. Ok. Os jurados têm pergunta para a testemunha? Não, depoimento encerrado. Eu gostaria de falar sobre minha filha. A senhora Como quer mãe. só... Pode falar. Olha, a Priscila era uma pessoa muito boa, de um coração muito bom. Ela era uma pessoa maravilhosa. E aí eu penso assim, ela tirava do dela para dar. O que ela sempre falou para mim, quando a gente era muito unida, era muito junta, ela vivia muito lá em casa. O Gustavo sabe disso, ele já dormiu lá em casa, ele ia almoçar lá, mas minha mãe, combinei com eles na terça-feira, onde minha filha morreu, que nós ia fazer compra, que nós ia sair para comprar as coisas, entendeu? Que ela tudo assim, ela se preocupava muito com ele, ela se preocupava em tudo sobre ele, tanto que ela falava, mãe, o Gustavo está com depressão, o Gustavo não está bem hoje, mãe, eu vou para sua casa almoçar aí com o Gustavo, porque o Gustavo não está bem.
E aí eu tinha o Gustavo como um grande amigo meu, uma grande pessoa, e o Gustavo sabe disso. Eu nunca tratei mal ele, eu nunca. Sempre eu falei para o Gustavo, você quer conversar comigo? Você chega, conversa comigo. Você quer falar comigo? Fala. Eu estou aqui presente para qualquer hora, o que precisar, se faltar alguma coisa. Tanto que eu ajudava na despesa, eu fazia despesa, você sabe que eu fazia despesa para você. E fazer despesa para ela de tudo que precisasse. Quantas vezes eu cheguei, mãe, eu tô sem carne, vamos lá comprar carne, vamos lá fazer compra. Eu fazia tudo para ela, ela falava assim, vem para cá, no dia 15 de junho foi meu aniversário. Nós saímos, ela veio para minha casa, nós foi para casa, compramos pizza, porque você sabe que nós fez isso. Eu nunca, em nenhum momento, eu nunca te maltratei. Eu nunca te fiz mal, eu nunca te tratei mal, você sabe disso. Eu só queria saber o motivo que levou de ter matado minha filha. Você não queria ficar com ela, ou não dava certo, pegasse cada um Tá do seu bom. lado. Eu nunca reclamei dele estar na casa da minha filha. Uhum. Eu nunca. O que ele precisou, tanto que ele falou para mim assim: eu comprei o celular para ela. Assim que antes dela morrer, eu tinha dado um celular novinho para ela e falei pro Gustavo, você fica com outro celular. Não falei para você? Tá bom. Eu tinha um coração muito bom porque eu gostava. Eu não sou uma pessoa do coração ruim, minha filha não era. Minha filha era de fazer tudo. Ela deixava de comer para te dar. Tá certo. Ela não era aquela pessoa maldosa, ela não tinha. O mal dela era porque ela não tinha maldade no coração. Ela não era uma pessoa, mas eu sempre falei para ela, Priscila, se um dia alguém chegar a te agredir, ou se alguém querer te bater, ou fazer alguma coisa, você grita, você faz escândalo, você chama atenção, porque você morando sozinha, é mais fácil algum vizinho me ligar, Márcia, está acontecendo, vai lá ver o que está acontecendo, o que houve. E ele sabe, você sabe disso. Tá bom, dona. Nenhum momento eu nunca discriminei ele, entendeu? Então, assim, eu queria saber o que levou ele fazer aquilo com minha filha, porque minha filha dedicou a vida para ele, fez tudo por ele. Tá certo. E tudo que eu podia fazer, o máximo que eu podia fazer, eu fiz. Tá bom, dona Márcia, tá bem esclarecido, tá? Uhum. Agora sim, depoimento encerrado. Só um minutinho. Ação penal 2060, dígito 05, do ano de 2022, acusado Gustavo Brito de Carvalho, oitiva de Janaína Soares Coimbra. Dona Janaína, bom dia para a senhora. Fala bem próximo do microfone, a gente precisa gravar e tem que captar bem. A senhora é o que de Gustavo? Fui vizinha, né? Foi vizinha. E da vítima? Também. Vizinha. Além dessa relação de vizinhança, vocês tinham uma relação mais próxima? Não. De amizade íntima? Não. Um frequentava a casa do outro? Não. Ok. A senhora vai se ouvir então como testemunha, e testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Se mentir, pode responder pelo crime de falso testemunho, tá bom? Priscila morreu. A senhora tomou conhecimento desse fato? Sim. Como que a senhora ficou sabendo do fato? Eu presenciei ela morta, né? Quando a mãe dela, quando abriram o portão, eu estava em casa, e aí eu vi o choro, os gritos, eu desci, aí quando eu cheguei lá no portão, a mãe dela falou, minha filha tá morta, entra lá para você ver, eu entrei. Quem chorava e gritava então era a mãe? A mãe. Certo. E foi assim que a senhora tomou conhecimento do fato? Sim. Sabe quem matou Priscila? Tudo leva a crer que foi o rapaz que morava com ela, o Gustavo. E qual é o nome dele? Gustavo. Gustavo morava com Priscila há quanto tempo, já que a senhora era vizinha dos dois? Olha, eu comecei a ver ele lá há pouco tempo, acho que tinha mais ou menos uns 4 meses, por aí, não tinha muito tempo. E antes, ela tinha outro relacionamento? Quando nós mudamos para lá, acho que nós mudamos em outubro, e ela, logo em seguida, depois em dezembro, ela tinha um outro relacionamento com outro rapaz, que dava para perceber, né? A gente via. Depois esse rapaz sumiu, e aí depois de alguns meses apareceu esse outro rapaz, Gustavo. Isso.
E como que era o relacionamento deles? Brigavam, discutiam ou era um relacionamento Assim, tranquilo? pouco a gente ficava em casa, né? Então, assim, quando eu chegava, só dava bom dia, mas no final de semana, ou às vezes à noite, eles ficavam muito com o som ligado, na parte da área da frente, o som ligado, e, assim, às vezes ouvia discussões. Uhum. E discutiam o quê? A senhora conseguia ouvir? Briga de casal. Não dava para entender muito, assim, porque o som sempre ligado alto, né? E ela, por fato, assim, de ser mulher, falava mais alto, tudo, assim, brigas. Uhum. A senhora já presenciou ou ficou sabendo de agressão? Não, De um ou de outro? não, Não? não. Então, o que Só vocês ouviam ali era discussão. sim, Uhum. isso. Eles costumavam ingerir bebida alcoólica? Sim. Quando foi a última vez que a senhora viu Priscila Numa e Gustavo? numa segunda-feira, Uhum. nós estávamos saindo da nossa casa por volta de 8 e pouco da noite, eu, meu esposo e minha filha. Uhum. A gente estava indo para a igreja. E quando eu saí, ela já estava conversando com meu esposo lá na frente. Aí quando eu saí, aí ela me deu boa noite e falou assim: eu estou aqui conversando com seu esposo, que eu estou pensando em mudar daqui, que aqui está ficando perigoso. Aí eu falei assim: é? Por quê? Ela falou assim: porque esses dias para trás, meu esposo esqueceu o portão, a chave no portão, e no meio da noite eu acordei e tinha dois homens na minha sala. Tinha dois homens na minha sala, desculpa. E aí eu chamei meu esposo, ele foi até a sala e mandou os homens saíram. Aí a gente, né, meio que achou estranho. Eu falei, mas tentaram assaltar? Ela, não, porque ele falou lá com eles, eles saíram. Mas eu tenho medo. Eu falei assim, realmente é perigoso, mas como é que fala? Ela falou, não, deixou a chave. Aí nós saímos, né, estava no nosso horário, a gente deu boa noite, e nisso eles estavam bebendo vinho. Ela estava com o som ligado na área, ela saiu, conversou com a gente, e ele ficou o tempo todo na área. Ele não saiu para a calçada, ela que estava na calçada e ela que veio para falar com a gente, né? Com Uhum. meu esposo, e quando eu saí, ela teve essa fala comigo, foi a última vez, isso foi na segunda-feira. Uhum. Saímos, quando foi por volta mais ou menos de umas 10 e pouquinho, 11 horas da noite, quando nós voltamos, a casa já estava toda fechada e tudo escuro. No mesmo dia? No mesmo dia. Uhum. E assim, eu até comentei com meu esposo, eu falei assim, hoje eles desligaram o som mais cedo, hoje vai dar pra gente Desligaram. dormir. Desligaram. Uhum. Porque como eles ficavam com o som ligado até altas horas da noite, acaba que atrapalhava a gente a dormir. Era comum, então, eles ficarem com o som. Isso, Aí, isso. nesse dia, então, quando a senhora retorna da igreja e a casa tá sem som, com luz apagada, a senhora estranhou isso? Isso, porque estava cedo para o horário deles, né? Aí eu Uhum. falei assim, ai, graças a Deus que a gente vai dormir porque mais cedo, porque desligaram. E ficou tudo apagado. Daí, então, na segunda-feira. E aí, quando foi no outro dia cedo, nós fomos trabalhar, só que eu não estava muito bem de saúde, eu fui trabalhar e fui no hospital, na época eu positivei para Covid, peguei atestado e voltei da terça. Quando eu retornei, a mãe dela estava lá na frente da casa Uhum. chamando ela. Uhum. E aí ela me chamou e se apresentou, perguntou se eu tinha visto, né? Falou que ela era mãe da Priscila, se eu tinha visto ela. Aí eu falei que tinha visto na noite anterior. E aí ela falou que estava preocupada, que estava tentando falar com ela, eu não estava conseguindo, e que tinha todas as chaves da porta, porém tinha dois cadeados no portão que ela não tinha a chave, Ela estava do lado de fora, do então. lado de fora. E nós ficamos um tempo ali conversando um pouco. Eu entrei, e aí ela falou assim: mas eu vou tentar ficar falando, vou continuar tentando falar com ela. E eu entrei. E isso foi na segunda. Passou tudo, sempre silêncio. Na terça-feira. Foi isso, que isso foi na terça do dia. À noite, que eu olhei, eu vi o carro da mãe dela em frente, aí comentei com meu esposo. Mãe da Priscila tá preocupada, que ela tá aí de novo, e eu não vi essa moça hoje, não teve ninguém. E aí ela foi embora. Aí no dia, na quarta-feira de manhã, quando eu acordei, foi onde eu já acordei com o choro dela, que eu saí. E aí aí ela falou assim, entra que minha filha tá lá, que eu entrei, eu já me deparei com ela, Uhum. ela já estava no chão, morta, né? O sangue, essa parte, o sangue estava todo coagulado aqui na cabeça, e assim, ela tinha um pequeno ferimento aqui nessa parte da jugular esquerda, e todo o sangue assim. Então dá para perceber que ela foi arrastada, porque o chinelo dela estava virado, e a blusa meio suspendida, como se ela tivesse sido arrastada aqui, e assim. Uhum. Então, a senhora conversou com Gustavo. Com Gustavo, não, a senhora já falou que ele ficou dentro de casa, né? A Isso. senhora conversou com Priscila nesse dia que ela conversou com seu esposo lá da invasão da residência dela. Isso foi segunda à noite. Segunda à noite.
No dia seguinte, na terça, a mãe foi lá e não conseguiu o contato porque ela não tinha a chave do portão Isso. e Do cadeado, dela tinha de toda do a casa. cadeado. Isso. E o dia que efetivamente ela consegue entrar na casa é a quarta-feira. Quarta-feira pela manhã. E como que ela conseguiu entrar? Ela conseguiu chave? O rapaz da frente, a gente tem uma mecânica na frente, ela foi e pediu pro rapaz arrebentar o cadeado. E ele arrebentou. Entendi. E da porta da casa ela tinha a chave. Tinha. Ok, eu estou satisfeito. O Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Senhora Janaína, bom dia. Bom dia. Bem pontual. A senhora via o Gustavo e a Priscila diariamente ali? Saíam um bom dia, eles moravam lá os dois juntos. Sim, Então, o Gustavo não era um namorado que visitava ela ocasionalmente. Ambos residiam lá. isso. Pelo que Perfeito. dava para entender, sim. E no dia que acontece esse silêncio, que a senhora falou, nossa, foram dormir mais cedo, devem desligar o som. No dia seguinte, a senhora viu o Gustavo? Não, Tem notícia dele depois Não. disso? Nada. não. Não vi mais ninguém. A mãe da Priscila, ela fala por que que ela tá indo lá? Relata alguma coisa diferente? Relatou. Ela falou que estava tentando falar com ela, parece que... Eu lembro vagamente que ela falou que a Priscila tinha conversado com ela no dia. No dia. Isso. Uhum. E ela estava preocupada com ela e parece que a mãe do rapaz entrou em contato com ela. Ela me falou que a mãe dele entrou em contato e falou assim: você já viu a Priscila? Você já foi lá na casa? Tá tudo bem? As coisas dele tá lá? Aí ela tinha comentado, eu falei, a mãe dele falou para a senhora vir aqui. Ela falou assim, foi, que parece que os dois tinham discutido. A mãe dele falou que era para mim vir aqui. Só que, assim, ela imaginou que ele tivesse saído, discutido, e a filha tivesse ido atrás dele. Entendi. E ela disse que tinha ido lá por isso. Perfeito. Muito obrigado pela colaboração. Sem mais perguntas, retorno a palavra, Excelência. A defesa tem a palavra. Sim, Excelência, bom dia. Dona Janaína, a senhora, do relacionamento anterior da senhora Priscila com o antigo namorado dela, a senhora também ouvia barulhos de discussão, essas coisas? Às vezes, sim. Às vezes sim? Uhum. Ou a senhora falou que ela sempre ouvia a voz dela mais porque ela era mulher e falava mais alto. É isso. Nesse outro relacionamento também era assim? Sim. Tá. A senhora, em algum momento, diante dos barulhos que a senhora ouvia em relação a Gustavo, a senhora chegou a imaginar que ela fosse agredida por ele? Não, Nunca? não. A senhora se recorda de ter ouvido dos familiares da dona Priscila que, na realidade, era ela quem agredia Gustavo em relação aos problemas de relacionamento e que ela não aceitava a saída dele? Se alguém já tinha me falado isso? E se algum dos familiares... Não. Não? Não, assim, porque na verdade eu conheci a mãe dela nesse dia. Nesse dia, porque o horário que ela sempre ia lá, porque ela sempre ia e tudo, mas como eu trabalho todos os dias, esse eu quase não ficava em casa. Então, o dia que eu conversei com ela foi esse dia. Então, a senhora nunca comentou com o marido da senhora que teve conhecimento através dos familiares da dona Priscila que era ela quem agredia o Gustavo? Não. Nunca comentou com seu marido? Que ela me falou, que a mãe falou? Sim, não, olha só. O que acontece? Uhum. O marido da senhora prestou um depoimento na delegacia. Uhum. E lá ele prestou um certo tipo de informação. E ele atribui à senhora o fato de ter ouvido de familiares da dona Priscila e as confusões, os barulhos que a senhora ouvia e acreditava que o senhor Gustavo era quem agredia ela, a senhora teria ouvido por familiares de Priscila que era ela, na realidade, quem agredia Gustavo. Não, o que a mãe dela conversou comigo nesse dia, ela só falou assim, que a Priscila, às vezes ela era muito nervosa e tudo, falava alto e que ela só falava assim para ela, Priscila, se alguém fizer alguma coisa com você, você grita e tudo, fala. Aí ela só conversou comigo assim, ela é muito nervosa, fala alto, grita, coisa assim, que mais assim, para que ela bateu no Gustavo. Sim. Não, essa parte, ela falava para o Gustavo, não. Perfeito. Tá. A senhora falou que era comum a Priscila e Gustavo, que era comum Gustavo levar amigos para casa. Isso. Inclusive. Não, assim, a gente passava na área, que eles ficavam na área da frente, via pessoas lá, bebendo, conversando com eles. A senhora comentou no depoimento da senhora que era comum, inclusive, de madrugada, Sim. com Gustavo.
Na madrugada, eles ficavam bebendo lá na frente, da área da frente. Da área da frente. Isso. O lote da casa da senhora era de frente para ela? Do lado. Era do lado? Do lado. Tinha muro, essas coisas? Tem um muro. A senhora conseguia ver o interior da casa? Quando a gente chegava, porque nessa época a gente trabalhava em igreja, então a gente chegava muitas vezes 1h da manhã, 2h da manhã, e a gente via as pessoas. Então era comum, então a senhora Sim. era comum eles estarem acompanhados por pessoas quando a senhora chegava de madrugada? Sim. A senhora pode afirmar com certeza que era o Gustavo que levava ou se era amigo comum do casal? Não sei, que eu não conhecia. É porque Eles estavam todo mundo lá, era amigo deles, né? É porque no depoimento da senhora, a senhora diz que o Gustavo tinha o costume de levar amigos dele. Então, quer dizer, na realidade, a senhora via as pessoas lá dentro. Via pessoas chegando com ele, assim, os dois lá, e às vezes ele chegando com amigos. Eu já vi ele chegando com outros rapazes. Ah, sim. Isso, entendeu? Perfeito. A senhora tinha uma proximidade maior com a senhora Priscila ou era só bom dia, boa Não, tarde? era de bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Então a senhora não pode falar com presteza como que era o relacionamento deles por depoimento dela, se ela alguma vez reclamou dele ou coisa parecida. Era só bom dia, boa tarde, boa noite. Não, para falar assim, só do que a gente ouvia, porque era vizinho, porque chega, se tem uma pessoa discutindo, você ouve a pessoa discutir. Mas ela nunca chegou a Não. desabafar com a senhora, Não. algum problemas pessoais, essas coisas Não. todas. Não. Ok, dona Janine, muito obrigado. Jurados têm pergunta para testemunha? Se tiverem, é por escrito. Não, depoimento encerrado.